É possível eu evitar que o meu filho desenvolva um trauma, uma fobia? Sim, com uma técnica da neurociência e da psicologia simples, fácil, que eu aplico aqui dentro da minha casa e você pode aplicar aí dentro da sua. Então vem comigo que eu vou te contar. Meu nome é Kaline Salim, eu sou psicóloga e hoje eu estou muito feliz em compartilhar com vocês uma técnica poderosa e que ela cura pela fala. Primeiro, eu vou dar um exemplo para vocês compreenderem melhor. Eu fui no parque com meu filho e ele foi no carrinho, ele foi no carrossel, no trem, ele estava se divertindo e ele viu um minhocão. E ele pediu e pedia para ir no minhocão e meu marido falou assim: amor, o minhocão não é para a idade dele. O minhocão é muito rápido. Eu falei: não, mas eu posso ir com ele, e aí eu seguro ele, vai ser tranquilo. E fui. O minhocão não era tranquilo, ele foi rápido demais. Na hora que eu assustei, gritei, e aí o Tomás assustou com o meu grito e começou a chorar. E ele não parava, e eu pedi pro rapaz, ele parou o brinquedo e eu desci. E depois de ir no minhocão, Tomás não quis ir em brinquedo nenhum, chorava sem parar e pedia para ir embora. A primeira coisa que você tem que fazer antes de aplicar a técnica contar para dominar as emoções é identificar. Então eu identifiquei, peraí, esse evento não foi algo simples, tá gerando sofrimento, porque ele chorava muito e quando a gente voltava para casa dentro do carro, ele continuava chorando e continuava falando minhocão, minhocão, minhocão. Então, na mesma hora eu identifiquei e o segundo passo para aplicar a técnica é a conexão. Então, eu me conectei com meu filho, eu acalmei, né? Porque a gente precisa acalmar a criança após um evento estressor, porque a criança está sendo ali dominada pelas emoções, assustada, em sofrimento. Se eu não tivesse esse conhecimento, eu ia falar assim: não, vamos tomar sorvete, não, vamos mudar de assunto, negar o que ele viveu, ou então distraí-lo, né, mudar de assunto, ou então falar: minhocão feio, que assustou Tomás, né? Evitar que ele falasse sobre aquilo, porque a gente quer evitar a dor do nosso filho, né? Evitar o sofrimento. E muitas vezes a gente age de maneira equivocada. Mas conhecendo essa técnica, sabendo da importância que é a gente falar do que a gente está sentindo, do que a gente viveu, né? Para poder nomear o que a gente está sentindo, expressar aquela dor, colocar para fora tudo o que aconteceu, faz com que a gente aprenda a lidar com aquelas emoções, faz com que a gente tenha uma compreensão do que aconteceu, uma compreensão mais racional e também mais saudável. E é isso que a técnica contar para dominar as emoções nos ensina. A cura vem pela fala. Como pais, nós vamos motivá-la a falar. Porque quanto mais a criança fala do que aconteceu, daquele evento estressor ou daquilo que está causando medo nela, quanto mais ela fala, né, mais a gente pode ajudá-la e mais cura, mais interpretações saudáveis vão ser feitas, evitando o trauma, evitando fobias, evitando o sofrimento e adoecimentos psicológicos, né? O medo, por exemplo. Então, eu pedi para ele recontar. Filho, o que aconteceu? Conta para a mamãe, o minhocão. E ele não sabe ainda articular muito bem as ideias, mas ele sente e ele consegue expressar aquilo que está dentro, que está vivo dentro dele. Então, quando eu ajudo a criança a contar e a recontar, é como Freud falava, é repetir, repetir, repetir para elaborar. A gente consegue elaborar. Quando você vive uma situação estressora, o cérebro direito responsável, que é a parte direita do nosso cérebro, responsável pelas emoções, domina todo o nosso cérebro. E aí, quando a gente pede para a criança recontar e a gente vai ajudando, jogando luz, jogando razão, redirecionando, que é o outro passo da técnica, é você redirecionar a criança para que ela faça interpretações mais lógicas, mais racionais do que aconteceu e não ser dominada pela emoção. E aí a gente vai jogando luz e redirecionando a criança e
e motivando que entre em detalhes. Então eu falava pro meu filho, filho, o minhocão. E aí quando a mamãe gritou, você assustou, não foi? Mas a mamãe falou o que para você? Que mamãe estava lá com você te abraçando, que mamãe estava lá para te proteger. Então eu trago o quê? Eu trago razão, eu trago lógica. Eu trago uma interpretação mais racional do que aconteceu. É como se eu ajudasse o meu filho a uma integração do seu cérebro, a um estado de equilíbrio, né, de harmonia, de homeostase. Então, o cérebro, a parte direita do cérebro dele, vai se conectando com a parte esquerda do cérebro dele, que é responsável pela razão, pela lógica. E aí eles vão se integrando, se conectando, se integrando, trazendo uma organização, uma harmonia, né? Trazendo um entendimento mais saudável, mais real do que realmente aconteceu. Porque veja bem, o trauma, ele não é muitas vezes relacionado ao que realmente aconteceu, né? Mas a interpretação que a gente faz daquilo que aconteceu, a experiência vivida. Então, por isso que quando a gente conecta o lado direito do cérebro com o lado esquerdo, a gente consegue evitar o trauma e fazer uma integração, uma organização, um equilíbrio, trazendo o nosso filho para esse estado, né, de equilíbrio, evitando o adoecimento psicológico. Então, quanto mais você estimular seu filho para falar, né, quanto mais ele contar, mais detalhes entrar, quanto mais você redirecionar, mais você vai ajudá-lo, né? Mais ele será capaz de, em vez de ser dominado pelas emoções que ele experienciou naquele evento estressor, ele dominar essas emoções, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais e eu quero te fazer um convite especial. Toda semana eu compartilho áudios sobre os principais desafios enfrentados na educação dos filhos lá no canal do Telegram, gratuito. O canal chama Mães e Abraços. Se você quiser participar, vem que eu estarei esperando por você. Um beijo no seu coração e até a próxima!